Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter na área. Bora lá continuar a resolução da prova da FUVEST 2021 da segunda fase. Agora com vocês a questão M02, questão essa bem manjada, questão de geometria analítica. Então já deixa seu like aí, não deixa, claro, chegou agora, mas ainda não está inscrito no canal. Se inscreva, ativa as notificações, receba outras resoluções, receba aí muito conteúdo de matemática que só vai te ajudar. Então, essa questão ele fala o seguinte, ó, são dados os pontos no plano cartesiano, P1 que é 3, 3, 5, 1, 3 menos 1 e o ponto P4 que é menos 2 e 5. Item A. Determine a equação da reta que passa por P3 e é paralela à reta que passa por P1 e P4. Item B. Determine a equação da circunferência que passa pelos pontos P1, P2 e P3. Item C. Sendo C a circunferência do item B e P um ponto de interseção de C com o eixo OX que está mais próxima da origem, determine a equação da reta tangente a C em P. O item mais trabalhoso aqui é o item C, sim, dessa questão. O item A e B são itens assim que a gente tem sempre, né, presente nas provas da FUVEST. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Primeira coisa, vamos só imaginar aqui, eu vou fazer um esboço só para a gente entender qual que é o nosso problema. Então, nós temos aqui o plano cartesiano bem tranquilo. Nós temos aqui o ponto 13, 3, então aqui é 3 no x, 3 no y. Esse ponto aqui é o que ele pediu para a gente chamar de P1. Nós temos aqui o ponto 5 e 1, então 3, 5 e 1, que esse daqui é o ponto que ele pediu para a gente chamar de P2. Depois nós temos aqui o ponto 3 e menos 1, aí depois aqui 3 e menos 1. Esse ponto aqui ele pediu para a gente chamar de P3. E depois, para finalizar, a gente tem o ponto menos 2, e aqui 3, 4, 5. Esse ponto aqui ele pediu para a gente chamar de P4. Beleza, P4, então o cara escreve PA, né, que faz. Então nós temos aqui, o que acontece? Ele quer que a gente determine a equação da reta que passa por P3, que passa por esse ponto aqui, e ela tem que ser paralela a P1 e P4. Então se a gente for pensar, né, na reta P1 e P4, então eu tenho que construir uma reta paralela a ela, só que passa pelo ponto quem? Pelo ponto P3. Então a ideia é a gente pensar o seguinte, né? Retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular, e a gente consegue calcular o coeficiente angular da reta que passa por P1 e P4, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer, esse é o roteiro que a gente tem aqui do item A. Então, primeira coisa, a gente vai calcular o coeficiente angular da reta que passa por P1 e P4. Para isso, basta a gente fazer ΔY sobre ΔX. Então, ΔY, ó, eu estou trabalhando aqui com o P4 e o P1. Então, ΔY é 5 menos 3, então 5 menos 3, dividido aqui por menos 2 menos 3. Menos 2 menos 3. 5 menos 3 vai ficar 2. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Então, isso daqui é igual a menos 2 sobre 5. Esse é o coeficiente angular da reta que passa por P1 e P4. Retas paralelas no plano cartesiano possuem o mesmo coeficiente angular. O que significa? O coeficiente da reta que passa por P3, então vou colocar aqui ó, o MP3, só para a gente ter uma notação aqui específica, ele também vai valer menos 2/5. E aí acabou, né? Porque a gente pode jogar y menos y0 é igual ao m, né? O m de P3, que multiplica quem? X menos o x0. Que é o ioiô michiochô, equação fundamental da reta. O que eu preciso para utilizar? Um coeficiente angular, check, e um ponto por onde a reta passa. E eu tenho, que é justamente o ponto P3. Então, nesse caso, é só a gente substituir. Então, a gente vai ficar y menos. Eu estou usando agora o ponto P3, então é menos y1, então menos o 1 aqui, igual ao m, que é menos 2/5, dividido por quem? Dividido por x menos o x0, x menos 3. Ok, agora é só fazer continha. Esse 5, né, menos com menos vai dar mais, então vamos fazer um passinho aqui antes, então vai ficar y mais 1 é igual a menos 2/5, que multiplica x menos 3. Vou pegar esse 5 e vou passar ele multiplicando, então a gente vai ficar com 5y mais 5 é igual, aí sobrou menos 2, então vai ficar menos 2x, e aí vai ficar mais 6, Levando todo mundo para o primeiro membro, então a gente vai ter o menos 2x vai para lá mais 2x, então a gente vai ter 2x. Aí a gente vai ter aqui o 5y, então mais 5y. O 6 vem para cá, menos 6. 5 menos 6 dá menos 1, então menos 1 igual a 0. Eu vou deixar aqui na forma geral, tá? Se você quiser, se você respondeu na forma de equação reduzida, sem problema nenhum, as duas são aceitas. Agora vamos responder aqui o item B. O item B, ele falou para a gente fazer o seguinte, ó, determine a equação da circunferência que passa pelos pontos P1, P2 e P3. Então, P1, P2 e P3, eu quero uma circunferência que passa por eles. Então, no caso, vou desenhar aqui uma circunferência mais ou menos de assim, ó. Eu já sei o centro dela, né? Mas eu não vou contar ele agora para vocês, mas é uma circunferência mais ou menos aqui.
para passar pelos 3 pontos. Agora nós vamos em busca de determinar a sua equação, a equação dessa circunferência aqui. Para a gente determinar a equação de uma circunferência, eu posso utilizar, por exemplo, a fórmula, a sua equação reduzida, que é quem? X menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado igual a quem? Igual ao raio ao quadrado, onde A e B é o centro dessa circunferência. Então, por exemplo, seria esse ponto aqui, que é o ponto A e B, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar os 3 pontos por onde ela passa, porque ele diz que passa por P1, P2, P3, vou substituir aqui no lugar do x e eu vou montar um sistemão, tá bom? Então esse aqui é o jeito que o Walter faz, né? O jeito que eu explico sempre nas lives, que eu explico sempre, que eu acho que é o caminho mais natural de se pensar. Pega o ponto P1. Então, P1, o x vale 3 e o y vale 3. Então, você vem aqui, no lugar do x e no lugar do y, você vai substituir por 3. Então, você vai ficar com 3 menos a ao quadrado, mais 3 menos b ao quadrado. Isso daqui é igual a quanto? Ao raio ao quadrado. Agora, eu vou pegar o ponto P2, que é o ponto 5, 1. Então, vai ficar 5 menos a ao quadrado, mais 1 menos b ao quadrado. Isso daqui também é igual ao r ao quadrado. E aí, para finalizar, vou pegar o ponto P3, que é 3 menos a ao quadrado, mais o quê? Menos 1 menos b, né? Então, vai ficar menos 1 menos b ao quadrado, igual a quanto? Igual a r ao quadrado. Chamando essa equação aqui de 1, essa equação aqui de 2 e essa equação aqui de 3, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com a equação 1 igual à equação 3. Tá bom? Então, por quê? Porque elas, olha só, se você observar, ela tem exatamente essa parte igual, que depois, na hora que eu trabalhar com a igualdade, elas vão se cancelar. Então, o que vai acontecer? Olha só, vem comigo, olha que chique 10. Então, a gente vai ficar com 3 menos a ao quadrado, mais 3 menos b ao quadrado. Isso aqui é igual a r ao quadrado, só que r ao quadrado também é essa expressão. Então, é igual a 3 menos a ao quadrado, mais menos 1 menos b ao quadrado. Posso cancelar? Então, a gente vai ficar com o seguinte. Vem comigo. Vou colocar aqui, tá? Então, a gente vai ficar com o seguinte. 3 menos b ao quadrado. Isso aqui é igual a menos 1 menos b. Ó, o menos 1 e o menos b são dois números negativos. Dois números negativos, na hora que eu elevar ao quadrado, eles vão se tornar números positivos. Então, a gente pode trabalhar com 1 mais b sem problema, certo? É a ideia, né? Menos 3 ao quadrado e 3 ao quadrado, ambos dão iguais a 9. Então, é como se eu tivesse pegado o menos 1 e elevado ao quadrado. Pego o menos 1, né? Perdão. Então, aqui a gente vai ter o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Igual. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Posso pegar esses dois caras aqui e cancelar. Então, a gente vai ficar com o seguinte, olha só. 8, né? 9 menos 1 vai ficar 8. Então, 8 é igual a 8b. Então, a gente já tira aqui b igual a 1. b é igual a 1. Fechou. Então, agora a gente já encontrou o valor de b. Para encontrar o valor de A, o que você pode fazer? A gente vai trabalhar aqui com duas equações. Vou pegar, por exemplo, a primeira e a segunda equação e vou substituir o b por 1 e vou igualar as duas equações, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui a equação 1 igual à equação 2. Bom, equação 1 igual à equação 2, o b é 1, então vai ficar 3 menos a ao quadrado, 3 menos a ao quadrado, mais o b é igual a 1, então vai ficar 3 menos 1 ao quadrado. Isso aqui é igual a r ao quadrado, isso aqui vai ser igual então a 5 menos a ao quadrado, mais o b é igual a 1, então vai ficar 1 menos 1, então 1 menos 1 ao quadrado. O que a gente vai ter aqui então? Ó? 3 menos a ao quadrado, desenvolvendo então a gente vai ficar com o quadrado do primeiro, que é 9, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, chique 10. Depois, aqui a gente vai ter 3 menos 1 vai dar 2, 2 ao quadrado é 4. Igual, quadrado do primeiro, então a gente vai ter aqui 5, que é 25, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 10a, mais quadrado do segundo, então mais a ao quadrado. 1 menos 1 vai dar 0, então isso aqui vai embora. Então a gente vai cancelar o a quadrado dos dois lados, então a gente vai ficar com o seguinte, o menos 10a vai para lá mais 10a. 10a menos o 6 que está lá vai ficar 4a. Então a gente vai ter 4a igual. Aqui a gente vai ter 9 mais 4, isso daqui é igual a 13. Então, a gente vai ter 25 menos 13. 25 menos 13 é igual a 12. Então, a gente tira que A é igual a 3. Então, já encontrei aqui o valor de A. Então, já encontrei o valor de A, já encontrei o valor de B.
preciso agora encontrar o valor do raio. Para encontrar o valor do raio, você pode pegar qualquer uma dessas equações e substituir os números que a gente encontrou. Vou pegar aqui, por exemplo, a equação 1 e vou substituir o a por 3, então a gente vai ficar com 3 menos 3 menos 3 ao quadrado, mais o b eu vou substituir por 1, então a gente vai ficar com 3 menos 1 ao quadrado, isso aqui é igual a quem? Ao raio ao quadrado. 3 menos 3 vai dar 0, 3 menos 1 é igual a 2, 2 ao quadrado é 4, então r ao quadrado é igual a 4. Fechou o rolê. Então, qual vai ser oficialmente a resposta, né, do nosso item B? Sim, é muita conta, mas você tem aí 20 minutos para fazer quase uma conta dessa aqui na prova da segunda fase. Então, a gente tem aqui que a resposta vai ser x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a r ao quadrado, ou seja, igual a 4. Essa daqui é a resposta do item B, ou seja, a equação daquela circunferência. Agora eu vou trazer para vocês a resolução do item C. Vou dar uma limpada aqui para deixar chique 10. Então, ó, vem comigo. Vamos lá. O item C ele fala o seguinte, né? Vamos considerar a circunferência do item C. Então, vou trazer aqui novamente o plano cartesiano para nós, só para a gente ter a nossa orientação. A gente já viu que o centro dela é o ponto 1, 3, porque sua equação é x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a r ao quadrado, ou seja, igual a 4. Né? No caso, o centro é o ponto 3 e 1. Então, o centro é este cara aqui, e a gente viu que o raio dela é igual a 2. Então, nós temos uma circunferência mais ou menos de assim. Deixa eu desenhar aqui a nossa circunferência. Pronto, temos aqui a nossa circunferência. E aí, o que ele pede para a gente determinar oficialmente neste item C? Ó? Sendo C a circunferência do item B e o ponto da interseção de C com o eixo X, que está mais próximo da origem, tá vendo? É esse cara aqui. Determine a equação da reta tangente a C neste ponto. Então, esse cara aqui a gente já sabe que é o ponto 3 e 1, e aí eu preciso encontrar a equação da reta tangente a essa circunferência aqui neste ponto. Então, algo mais ou menos assim, né? Deixa eu tentar desenhar aqui uma maneira mais fácil. Preciso encontrar a equação dessa reta tangente. O roteiro é o seguinte, eu determino esse ponto, eu sei, por exemplo, que essa reta ela forma um ângulo de 90 graus aqui com esse segmento, com esse raio. Eu conseguindo encontrar esse ponto, eu acho o coeficiente angular dessa reta, certo? Que passa aqui por essa reta verde aqui, né? Por exemplo. Acho o coeficiente angular, e aí depois eu utilizo o fato que duas retas que são perpendiculares, a multiplicação dos seus coeficientes angulares é igual a menos 1, e aí eu vou lá e resolvo a equação. Tá bom? Então esse aqui é o roteiro que eu vou utilizar. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar esse ponto P. Para encontrar o ponto P, olha só o que ele falou. Esse ponto está no eixo X, então necessariamente o y é igual a 0. Todo ponto que está no eixo X é porque o y é 0. Então eu venho aqui na equação e vou substituir o y por 0. Então, a gente vai ter x menos 3 ao quadrado mais 0 menos 1 ao quadrado. Isso aqui é igual a 4. Então, a gente vai ficar com x menos 3 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, vai para lá menos 1. Então, isso aqui é igual a quanto? É igual a 3. A malandragem do Walter, então a gente vai ter x menos 3 igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. A operação inversa é a raiz quadrada. Como eu estou em uma equação, eu tenho mais ou menos. Então, significa que x, pessoal, ele vai ser igual a mais raiz de 3 mais 3, ou o x vai ser igual a menos raiz de 3 mais 3. Então, ambos os casos eu passei o menos 3 para o outro lado, só que uma hora eu trabalhei com mais raiz de 3, outra hora eu trabalhei com menos raiz de 3. E aí, no caso, né, como eu quero que está mais próximo da origem, eu pego o menor valor de x, e o menor valor de x é este aqui. Então, significa que o ponto P ele vai possuir coordenadas menos raiz de 3 mais 3 e 0. Olha que coordenada bonita, né? Então, essas aqui são as coordenadas do ponto P. Menos raiz de 3 mais 3 e 0. Como eu disse para vocês, eu vou achar o coeficiente angular dessa reta. Vamos chamar aqui, por exemplo, essa reta de S. Então, eu vou achar o coeficiente da reta S. O que é o coeficiente angular? Δy sobre Δx. Então, ΔY, 1 menos 0 vai dar 1. 1. Aí, a gente tem o Δx, deixa eu apagar esse ponto aqui, que ele só me atrapalhou aqui, né? Então, a gente vai ter o Δy, que é 1, dividido por Δx. Δx é a diferença entre o x. Então, a gente vai ter 3 menos, aqui, menos raiz de 3, certo? Mais o 3.
Então é isso que a gente vai ter. Então isso aqui, só dando aquela organizada, então vai ficar 1 dividido por quê? Menos com menos aqui vai dar mais, menos com mais vai dar menos, então a gente vai ter 3 menos o 3 vai embora, só vai sobrar a raiz de 3. Então vai sobrar aqui só o raiz de 3. Então este é o coeficiente angular da reta S. Eu utilizo o seguinte, temos duas retas perpendiculares. Vamos chamar essa reta aqui de reta T. O coeficiente angular da reta S vezes o coeficiente angular da reta T, isso aqui é igual a menos 1. Retas perpendiculares possuem coeficientes angulares iguais a menos 1, quando multiplicados. Vou deixar aqui o card para você de um vídeo que eu trago, né, sobre posições relativas entre retas. Então aqui, o que a gente vai ter aqui? Ó? O coeficiente angular da reta S é 1/3, 1 sobre raiz de 3, perdão. O da reta T, o que eu quero determinar, isso daqui é igual a menos 1. Esse raiz de 3 sobe, então significa que o m de t vai ser igual a menos raiz de 3. Aí, pessoal, acabou, porque a gente vai jogar no ioiô michiochô. Y menos y0 é igual ao m, que multiplica x menos o x0. Y0, x0 é o ponto por onde a reta está passando, está aqui, então a gente vai ficar y menos 0 é igual ao m, que é menos raiz de 3, que multiplica x menos o ponto, menos raiz de 3 mais o 3. Aqui vou dar só aquela organizada, então vai ficar y igual. Este cara aqui, na hora que a gente vai multiplicar, vai ficar menos raiz de 3x. Aí aqui, a gente vai ter, ó, menos com menos vai ficar mais raiz de 3, que multiplica quanto? Raiz de 3, menos raiz de 3, né? Deixa eu colocar aqui, menos raiz de 3 mais o 3. Então, o que eu fiz? Ó, peguei esse número aqui de fora, que é o menos raiz de 3, fiz a distributiva. Na hora que eu for multiplicar por isso, ó, menos com menos vai dar mais raiz de 3 vezes esse cara. Se você ainda quiser melhorar, isso aqui vai ficar menos raiz de 3x. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vai ficar menos 3. E raiz de 3 vezes o 3 vai ficar mais 3 raiz de 3. Fechou? Essa daqui, y, é a equação da reta tangente no ponto que ele está falando no nosso exercício. Deixo ela aqui na sua forma reduzida. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero aí que você tenha gostado, que, claro, que tenha entendido a resolução da M02. Um super abraço para você. A gente se encontra sempre no próximo vídeo. Tchau!